Conexão CIESP. Olá, eu sou o Ricardo Viveiro, jornalista, e tenho aqui ao meu lado o Rafael Servoni, presidente do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Tudo bem, Rafael? Bem, e você, Ricardo? Tudo bem. Nós estamos vivendo um momento raro da história do mundo, não é só do nosso Brasil. É um momento onde a gente tem graves conflitos armados, a gente tem questões de saúde, não é a saída da pandemia, mas há doenças que estão voltando, que estavam praticamente dominadas. A gente tem problema de educação, de segurança, de convivência. E nós aqui no Brasil, em caráter especial, estamos vivendo uma situação que a gente não lembra na história da República, que é essa questão Brasil-Estados Unidos-Estados Unidos. O Brasil, que tem um viés aparentemente político, mas que, na realidade, traz uma série de outras coisas, em especial consequências para a economia brasileira. O Brasil defender a soberania é natural, todo país defende a sua soberania. Mas nós estamos mergulhados aí numa situação difícil, e em especial para a indústria, que fabrica e que exporta. Como é que você está vendo essa situação mundial de maneira, uma visão assim holística, e o que ela está refletindo aqui no Brasil, em especial nessa questão Estados Unidos, Brasil, tarifaço e essa coisa toda? Você sabe, Ricardo, que eu estive em Washington 15 dias atrás, por conta da questão do tarifaço. Eu tenho conversado, nem sei quantas vezes por dia, com empresários dos mais diversos setores, né? Porque eu acho que, mais do que tudo, nós estamos vivendo uma crise de lideranças no mundo inteiro. As lideranças estão muito fracas e as pessoas estão perdendo um pouco o bom senso. Estava conversando lá em Washington com um consultor da CNI, amigo nosso de muito tempo, que é o Roberto Azevedo, que foi diretor-geral da OMC por alguns anos, um dos maiores negociadores que existem. E nós estávamos chegando à conclusão que talvez esse seja mesmo o novo normal, onde cada dia é uma surpresa, né? Você vê que a gente passou pela Covid, que foi uma coisa assim, não antes vista, porque já houveram algumas, de 100 anos tem uma crise dessa. Mas no mundo tão conectado, interconectado, globalizado, os efeitos são ainda maiores, né? Antes, você como jornalista, as notícias demoravam a chegar e os impactos com elas, né? Hoje, com esse celular, com os meios de comunicação, imediatamente impacta o mundo inteiro, né? E nós saímos de uma Covid, entramos por uma guerra na Ucrânia, com a Rússia invadindo a Ucrânia, depois entramos aqui com a Liga Árabe e Judaica entrando em confusão mais uma vez, e agora esse tarifaço. E eu percebi também das conversas, tivemos lá no USTR, tivemos lá no Departamento de Comércio, tivemos no Departamento de Estado, tivemos no US Chamber, tivemos na Câmara, no Senado, conversei com associações industriais dos mais diversos setores. Não só a indústria, mas a cadeia produtiva, agricultura, porque esse é o problema. Comércio, serviço, tudo. E todos assim, sem saber o que está acontecendo, inclusive dentro do próprio governo americano. Porque muitas vezes eles conversam entre si, mas o primeiríssimo escalão são 2 ou 3 ou 4 no máximo que conversam assim no petit comitê do Trump, mas não passam as informações para baixo, né? Quer dizer, eu tive aqui no Brasil representantes americanos que vieram um tempo atrás e falaram assim: o que está acontecendo? Eu falei: bom, você que me conte. Ele falou assim: mas estou sabendo as notícias por jornal, assim como vocês. Então é difícil, né? E uma componente política muito forte. Bom, você acha que aí é que está. Há uma corrente de pensadores, de analistas,
que entende que o Trump está sendo muito esperto no sentido de proteger a economia americana e usando a história do Bolsonaro, do STF, do Alexandre de Moraes, etc., como um argumento de fachada, mas ele está preocupado com os BRICS, ele está preocupado com meio ambiente, ele está preocupado com negociações nossas com a China, e etc. e tal. Então, será que o componente político é tão forte ou ele é uma armadilha ou uma coisa dissimulada? As pessoas têm tanta dificuldade em entender a estratégia que às vezes acham que é uma estratégia tão avançada que ninguém entende. Então é assim, mas o fato é que eles têm uma dívida muito forte, ele precisa arrecadar, ele está arrecadando, é o lado negro da força, porque enquanto eu estava lá, eu escutei de um membro do governo falar assim, olha, mas no período X do ano anterior, a gente tinha arrecadado 70 bi, arrecadamos agora 114. Então é algo que depois que a turma começa a arrecadar, não quer voltar atrás. Só que isso gera inflação, isso destrói as cadeias de fornecimento. Você vê lá, o preço do hambúrguer aumentou 50%. Foi por causa do tarifácio? Não, foi por causa de uma série de fatores, inclusive sazonais. Mas o fato é que também conversei com muitas pessoas da população que já tem um incômodo no seu dia a dia. Vamos lembrar que o americano ele está acostumado à deflação e com juros negativos. O cara vai lá, empresta $1.000 no banco, devolve 950. Agora não está acontecendo isso, você está com juros crescentes e inflação já crescendo numa velocidade que já foi sentida inicialmente pela população, e isso incomoda. Eu conversei com uma pessoa que conheço há quase 50 anos, um casal que mora em Chicago, e estava incomodado com o presidente. Eu falei assim, puta, mas ele ganhou com certa folga, né? Ele falou, mas da população apta a votar, só 1/3 votou. 2/3 não votou. Então, assim, às vezes eu penso assim, bem feito, né? Exerça o seu direito ao voto e depois não saia reclamando, né? Mas, assim, o que nós estávamos mostrando também para eles, nós fomos com uma preocupação enorme de que isso não fosse visto como algo político, porque não foi. Nós somos setor privado, nós estamos descolados da política, apesar de estarmos sempre sofrendo as consequências da política. Mas nós fomos muito claros, não estamos aqui para falar de política, nós não temos um lado, nós estamos preocupados também, porque é o seguinte, primeiro que a relação com os Estados Unidos é uma relação de 200 anos, uma relação sadia, construtiva, de parceria e de complementariedade. Isso é muito claro, né? Segundo, que quando a gente fala dessa relação e a gente desmonta essa relação, se o objetivo deles, você comentou do presidente Bolsonaro, às vezes prejudicar o governo em questão aqui e afastar o Brasil da China, o efeito foi o contrário. Nós estamos sendo empurrados com uma relação... Foi um tiro no pé. Dois. Dois. Né? E tem questões que são estratégicas para o Brasil. Se eles têm muito interesse, assim como o chinês também tem em terras raras, e o chinês tem o maior patrimônio de terras raras em seu solo, e nós somos o segundo, e nós lembramos para os americanos, olha, nós somos o segundo, mas vamos lembrar que pequena parte desse metal raro está mapeado. Tem muita coisa que nem estudo tem. Então, há uma enorme chance do potencial ser muito maior do que se consta. E se a gente... Só que nós somos o 9º maior produtor, apesar de segundo maior detentor de terras. Nós somos um parceiro estratégico para produzir esses metais, para buscar tecnologias que nem os americanos e às vezes nem o chinês tem. Quem que vai ser nosso parceiro estratégico? Pode ser o chinês. E aí ele vai ser o maior monopólio do mundo de terras raras, porque ele já tem o primeiro. Isso interessa ao Brasil? Isso interessa ao americano? Vocês estão pensando nisso? Puxa, é uma coisa que nos preocupa. E tanto faz com o americano ou com o chinês, nós mantemos a preocupação com a soberania brasileira. Claro, isso eu acho que não se discute. E esse é outro erro, porque eles puxaram tanto a corda que virou um problema de soberania que nós não podemos permitir e que destrói qualquer outro argumento que eles queiram impor na questão política com relação ao STF.
né? Porque ninguém vai abrir mão da soberania brasileira, nem o Supremo nem o Congresso Nacional, por mais que se pressione nesse momento, né? Eu acho que falta, aí que vem a questão das lideranças globais, né? A gente às vezes esquece que os interesses da nação estão acima dos interesses das pessoas. É a briga da razão com a emoção. E sabe, quando o meu umbigo é mais importante do que o destino do país, alguma coisa está muito errada. E nós estamos exatamente vivendo essa questão. Todo mundo exagerando um pouco, saindo um pouco fora do trilho na questão do exagero, mas vamos esquecer que tem a questão técnica também que nós temos que seguir. E nós não vamos abrir mão da soberania do país por causa disso. Mas, enfim, voltando à questão comercial, nós precisamos resolver essa questão histórica do Brasil com os Estados Unidos. É uma questão deficitária para o Brasil e não para os Estados Unidos, né? E várias empresas americanas que têm unidades fabris aqui no estado de São Paulo e aqui no Brasil deixaram muito claros os números. Um deles colocou o seguinte, falou assim, sabe quantos milhões de dólares ou centenas de milhões de dólares nesse ano e o ano passado nós remetemos para a nossa matriz americana? E vocês sabem que sem essa remessa de lucro para a matriz, ela fecha em déficit? Então quem está se lascando também são as empresas americanas nessa conversa, não só as empresas brasileiras. Então eu acho que tem que resolver, não é fácil. Esse déficit para o Brasil cresceu só no primeiro semestre desse ano, 433% esse déficit aumentou antes do tarifaço. Então não tem nenhuma justificativa para isso. Eu acho que nos últimos 10 anos o déficit acumulado chega a quase 50 bilhões de dólares. Então não é pouca coisa. E o que eu escutei lá de alguns desses departamentos foi assim, nós sabemos, mas a questão não é técnica. Rafael, quais são os setores que você, no comando do CIESP, e se relacionando com a ponta, o CIESP tem uma capilaridade muito grande, são 42 regionais cobrindo todo o estado, Isso. E é o estado que, do ponto de vista industrial, é o maior produtor do país. Quais são os setores mais prejudicados e o que os empresários estão tendo como esperança, como expectativa, e não só do seu trabalho junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, que nós sabemos que ambos estão se movimentando, junto à própria CNI, enfim, que liderou essa missão que você esteve presente em Washington, recente, enfim. Quais são os setores mais prejudicados e a expectativa deles? Olha, o mais prejudicado é petróleo e gás. Nós não estamos nos metendo nessa questão porque é uma empresa estatal, né? Então não é uma empresa privada, e aí ninguém melhor que o governo mesmo para negociar, né? Já que tem que dar um gesto, apesar de, às vezes, numa briga, Ricardo, a gente tem que exercer o ato de engolir sapos e de ser ouvido. Perder para ganhar. Perder para ganhar. Então, assim, o que eu mais tenho ouvido, é que enquanto não houver um gesto do presidente Lula no sentido de abrir a negociação com o presidente Trump, esse gesto, vamos sentar e negociar, não vai acontecer. Mas, por outro lado, também eu tenho visto que o seu colega do outro lado lá da comunicação e do marketing está vendo que o presidente está ganhando popularidade com essa briga. Então, talvez não convenha ele dar esse primeiro passo. E, de novo, nós temos que pensar no país em primeiro lugar. É muito ruim. Mas no ano que vem tem eleições. Pois é. Isso complica um pouco o jogo. Né? Complica muito o jogo, porque ele está pensando nos seus votos, mas eu estou pensando também que situação nós vamos encontrar de Brasil, com o segundo maior parceiro comercial nessa encrenca, e o que vai acontecer, porque o que já está acontecendo é empresas entrando em layoff, entrando e parando dando uma parada estratégica para ver o que acontece, deixando de faturar, né? 50% é um embargo comercial. Além do petróleo e gás, quem mais está sendo... Petróleo e gás, você tem máquinas e equipamentos, você tem a questão de papel e celulose, você tem café, você tem carne, né? Você tem frango. Só que esses são os mega. Por exemplo, você falar em máquinas e equipamentos. E vamos lembrar, e comparando um pouco da relação de exportações, de exportar para os Estados Unidos e exportar para a China, são questões diferentes, ambas importantes. Você não abandona o seu primeiro e segundo nessa briga comercial.
você não abandona parceiro. Mas vamos lembrar que para a China a gente exporta commodity. Para os Estados Unidos a gente exporta avião, a gente exporta máquinas e equipamentos, valor agregado. Os Estados Unidos é o segundo maior investidor no Brasil, né? São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares que eles investem aqui nesse país, em tecnologia, em inovação. O crescimento da nossa balança com a China está compensando um pouco, pelo menos, da perda? Não, ninguém compensa dessa forma, até porque o valor agregado é baixo. E outro dia escutei do presidente Lula exatamente isso. Esqueçam os Estados Unidos. Busquemos novos mercados e eu sou o maior vendedor do Brasil. Eu gostaria de perguntar para ele se no ano que vem tem eleição e ele é candidatíssimo, se ele abandonaria a segunda maior região eleitoral do Brasil. Estou esquecendo aqui o Minas Gerais, esqueço Rio de Janeiro, vou buscar outro. Ele não, tenho certeza que não faria isso. Então não peça para a gente fazer aquilo que ele mesmo não faria. Ninguém abandona o seu mercado. E mercado não se constrói do dia para a noite. E não se abandona de uma hora para outra. Nós temos que lembrar que é uma relação de 200 anos. Governos passam. O país permanece. E destruir uma relação é muito ruim. É ruim para o Trump, é ruim para o presidente Lula. Então nós não podemos esquecer disso. A cada 1 bilhão de dólares que a gente exporta para os Estados Unidos, são 24 mil empregos gerados, Ricardo. A cada 1 bilhão de dólares que a gente exporta para os Estados Unidos, são 540 milhões de reais em massa salarial. A cada 1 bilhão de dólares que o Brasil exporta para os Estados Unidos, são 3,5 bilhões de reais na produção, na indústria brasileira. Então não se abandona isso. O que nós temos que fazer é ampliar, talvez fazer do limão de uma limonada. Eu gostei muito de uma frase do Roberto Azevedo em uma das nossas reuniões, que ele citava que quando ele foi diretor-geral da OMC, ele conseguiu fazer do limão uma limonada e muitas vezes usando péssimos limões. Talvez seja o exemplo que nós estamos vivendo aqui. A arte de fazer o limão limonada com péssimos limões. Talvez isso. E nós propusemos isso para os americanos. Eu coloquei para eles que a única certeza que você tem das grandes crises é que grandes crises geram grandes oportunidades. Mas mais do que isso, a certeza maior é que uma hora a crise acaba. E nós temos que nos preparar desde já. Nós temos 2 opções. Ou ficamos esperando eternamente a crise acabar para ver o que vai fazer na sequência e ficamos todos em stand-by, ou já preparamos o caminho estratégico dessa saída e como ampliaremos ainda uma parceria estratégica com os Estados Unidos para coisas que nós precisamos fazer. Terras raras é um bom exemplo, né? Rafael, falando do governo federal e a posição dele dentro desse embate todo e tal, nós temos um negociador que as forças empresariais respeitam e que é uma pessoa ponderada, equilibrada, consciente da realidade, que é o ministro da área e também vice-presidente Geraldo Alckmin. Há uma esperança por parte do empresariado no sentido de que ele realize uma diplomacia empresarial, uma diplomacia comercial consistente e com o jeito dele, com a habilidade dele, consiga equilibrar e resolver essa encrenca? Eu acho que o ministro e vice-presidente Alckmin é uma pessoa ponderada, uma pessoa que sabe sentar e conversar, está tentando fazer isso. O presidente Lula já cansou de falar que ele não é recebido. E esse é o problema. Ele não será recebido enquanto o presidente da República não der um gesto para abrir as negociações. Quando ele enfrenta o outro lado lá, eu escutei isso do lado de lá, ele falou assim, olha, eu entendo o gesto do seu vice-presidente, mas entenda que a negociação não foi aberta. E se não foi aberta, não há negociação. Há uma intenção de. Só que estamos esperando do lado de cá, o presidente do lado de lá, fazer um gesto. Vamos conversar? Pois é, Rafael, mas aí... Sabe o que está acontecendo? O que deu resultado até agora é a diplomacia empresarial. E essa nós estamos fazendo. Então, assim... O próprio empresariado. Quando nós conversamos, e fomos fazer exatamente isso lá também, fomos conversar com as nossas contrapartes para que essas pressionem o seu governo, o seu Congresso. E isso deu resultado até agora. Foi exatamente assim que nós livramos 700 e tantos itens dessa pauta que representa
dos 50% que foi livrado, foi 45% do total. É bastante. É bastante, mas fala isso para os 55% que ficaram. Então, assim, é muito que ficou. E representa muito. E nós estamos falando dos macronúmeros, por exemplo, máquinas e equipamentos, é 3,6 bilhões. Mas o impacto na região, na cidade de Piracicaba, vizinha da minha cidade querida de Santa Bárbara, é de 1,6 bi no município. Ninguém aguenta um tranco desse. Né? Agora você vai falar assim, e os que não são gigantes nas exportações? Pega o meu caso, setor têxtil e de confecção. Hoje eu tenho 103 empresas nos Estados Unidos em 3 feiras, em feiras de negócio. Investiram, pagaram o espaço, pagaram a passagem aérea, que custa uma fortuna para os Estados Unidos, chegaram lá para não vender nada, e não são 50%, Ricardo. No setor têxtil, a gente tinha, antes do tarifaço, a gente tinha 17% para o tecido, um biquíni, que a gente vende um biquíni a $1.500 por quilo para os Estados Unidos, era 25%, e na roupa 35%. Quanto ficou? Ficou 75%, 85%, 83%. Então, assim, 67%, 75%, 85%. É o embargo do embargo. É um prejuízo. E esses caras, com uma confecção, 90% das confecções no Brasil estão no simples. E não vende biquíni para a China, né? E não vende biquíni para a China. Mas estamos exportando $1 bilhão para o mundo. E 40% desses biquínis vão para os Estados Unidos. É um impacto muito grande para o pequeno que não tem tempo para ficar esperando uma boa vontade de governo. Eles quebram. Agora, nesse impasse, o presidente Lula está, e a sociedade, o que tudo indica, até pelas pesquisas recentes, está do lado dele, ele está botando como primeira questão a soberania. Quer dizer, como é que o outro impõe mudança num dos poderes, intervir no outro poder e tal. Quer dizer, e aí fica uma coisa assim, abre mão da soberania pelo comércio, abre mão do comércio pela soberania, é complicado, né? É e não é, Ricardo, porque assim, é um bom discurso, uma boa narrativa política para você contar. Mas na prática... Mas nas práticas, abre a negociação e fala assim, olha, eu vou negociar com você, não abro mão da minha soberania, mas vamos chegar num acordo. Como é que a gente pode evoluir? Nem isso houve, né? Pelo que se saiba. São dois que querem ficar ali sem conversar, o primeiro passo. O Trump falou lá atrás, estou aqui quando o Lula quiser falar comigo. O Lula falou, estou aqui quando o Trump quiser falar comigo. Já estão há meses nessa conversa. Não vão para lugar nenhum. Rafael, então a saída é a diplomacia empresarial, a saída é o diálogo e a saída é que isso aconteça o quanto antes. Eu acho que uma das saídas a principal até agora tem sido a diplomacia empresarial, mas eu acho que está na hora de cada um dos seus lados pressionar os seus governos também para tomar o primeiro passo. Chega de ficar nessa conversinha aqui de política, só quem ganha são os candidatos. Só que precisa de um país para ter o day after. E eu estou preocupado porque está se jogando muita coisa para depois das eleições. Só que aquele que quer ser candidato precisa lembrar que tem que governar no dia seguinte. E que país nós vamos enfrentar e depois no final do ano que vem? Falta um ano, né? Falta um ano, está muito longe. O poder destruidor aí é muito grande, porque nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões de dólares que vai aumentando, né? E investimentos que já recuaram no Brasil. Grandes anúncios que eu já tinha ouvido dos grandes empresários americanos que também estão aqui, que já tiraram o pé. Enquanto isso não resolver, né? Até porque o Trump está falando agora, aquele investimento lá, faça aqui. E é uma balela também isso. Indústria tem essa questão. Países que se desindustrializaram antes do tempo, como é o caso do Brasil, as consequências são perversas, a gente está vendo aqui. Nos Estados Unidos são tão perversas quanto. Os Estados Unidos se desindustrializou, mas diferente do Brasil, fez isso quando a renda per capita estava acima de $25 mil. Nós estamos nos desindustrializando com muito menos. É pior o efeito. Só que lá, que é um país rico, o que o Trump quer? Volta à indústria. Por que volta à indústria? Porque a indústria que tem
a locomotiva na mão dos melhores empregos, dos melhores salários. Aqui no Brasil, 80% da pesquisa e desenvolvimento vem do setor privado, né? Só que recompor uma indústria, depois que você abre mão dela, é muito mais difícil. A Argentina, está aí. Está aí o exemplo. E o Trump está vendo. Não, em 2 anos vou me reindustrializar a balela. E as cadeias de fornecimento, né? E a estratégia para isso. E o que ele está destruindo também, que é a previsibilidade e a segurança jurídica. Os Estados Unidos era, até pouco tempo, o baluarte da democracia, da previsibilidade, da segurança jurídica. Ele jogou tudo isso para o espaço. E o que ele consegue com isso? Que os seus concorrentes se reorganizem contra ele. Ou seja, o tio Sam não é mais aquele. O tio Sam não é mais aquele. Então, nós temos agora a introdução no mercado interno do acordo União Europeia-Mercosul. É algo bom. É uma evolução. É uma evolução. Nós temos que recompor as cadeias regionais e globais de fornecimento, inclusive com relação ao México. O México, que sempre nos enxergou como um concorrente feroz, já também está no seu limite de capacidade máxima de sua indústria, mas ele é o principal fornecedor para os Estados Unidos. Então, já está nos procurando para também ser uma alternativa. Os próprios americanos estavam nos procurando antes do tarifaço. Canadá também. O Canadá também falou assim, olha, nós precisamos aqui de um parceiro estratégico para nos ajudar a fornecer até para os Estados Unidos. E nós não temos acordo com os Estados Unidos, vamos lembrar disso. Então, são questões geopolíticas relevantes. E vamos dizer o seguinte, outra área de interesse dos Estados Unidos que nós conversamos, data center. O mundo procura data center. Só que data center no mundo inteiro tem problema de água e problema de energia. Esquenta muito, precisa refrigerar e gasta uma quantidade brutal de energia. Que tipo de energia? Carvão? Aqui nós temos energia verde, energia limpa, matriz adequada. Por que não trazer data centers para o Brasil? Então são questões estratégicas para as nações também. E eles vão ficar fora dessa conversa? Então, tem muita coisa a se pensar. Eu acho que eles ficaram com muitas interrogações na cabeça após as conversas conosco. Mas, se não resolver essa questão política, é difícil que a gente finalize isso no curtíssimo prazo. Esta foi a nossa conversa de hoje com Rafael Cervoni, presidente do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e a gente volta. Obrigado. Conexão. 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 CIESP.